Algumas são estrelas da morte, à beira da extinção. E essas feras cósmicas são tudo menos tranquilas. No fim, toda estrela queima todo o hidrogênio em seu interior e o converte em hélio. E uma vez que faz isso, tem que ser massivo bastante para ter a capacidade de incendiar o hélio e convertê-lo em elementos mais pesados, como carbono, oxigênio e nitrogênio. Isso libera uma quantidade enorme de energia. Esse processo de fusão é a mesma liberação de energia que ocorre dentro de uma bomba de hidrogênio. Embora seja incrivelmente violenta, algum dia a maioria dessas estrelas arderá e entrará silenciosamente em sua próxima etapa na forma de corpos estelares chamados anãs brancas, pequenas esferas de elétrons e núcleos destinados a nunca mais arder luminosamente. Mas algumas são estrelas supermassivas, contendo tanta energia que se acabam numa fantástica explosão de supernova e, às vezes, produzem a maior das explosões, a explosão de raios gama. Mas para algumas dessas enormes estrelas da morte, o fim é um novo começo. Pense na segunda encarnação de uma estrela de nêutrons. Quando uma estrela massiva explode e se torna uma supernova, o seu núcleo às vezes entra em colapso, formando um buraco negro. Mas com maior frequência, se o núcleo não é massivo o bastante para criar o buraco negro, ele forma algo tão estranho quanto uma estrela de nêutrons. Um corpo pequeno, mas incrivelmente denso. Na verdade, ela possui uma quantidade enorme de material comprimida num espaço bem pequeno. Então é como ter, por exemplo, a massa de todo o nosso Sol espremida dentro de um espaço de talvez apenas algumas dezenas de quilômetros de largura. A gravidade é tão forte que os prótons e elétrons dos átomos da estrela são comprimidos de modo a formar nêutrons. E uma estrela de nêutrons pode permanecer estável por bilhões de anos. Por si sós, as estrelas de nêutrons não representam nenhum perigo para seus vizinhos celestiais, a não ser que encontrem uma parceira. Existe uma outra maneira pela qual as estrelas morrem, que é a existência de uma espécie de pacto suicida entre duas estrelas de nêutrons. São as estrelas de nêutrons coorbitais, um fenômeno que é iniciado quando duas estrelas de nêutrons iniciam uma relação íntima, porém malfadada. As suas órbitas vão se estreitando no decorrer de milhões de anos, até que finalmente elas se encontram num lampejo de luz. E ao fazer isso, elas podem gerar uma explosão violenta. Em certo sentido, uma segunda encarnação. Existem dois tipos de explosões de raios gama. Existem as explosões curtas, que duram menos de 2 segundos, e nós achamos que essas explosões curtas são produzidas por estrelas de nêutrons se fundindo. As explosões curtas são diferentes daquelas mais longas, produzidas por estrelas massivas entrando em colapso. A explosão de raios gama emitida por duas estrelas de nêutrons em colisão pode ser curta, mas é potente, igual à liberação de energia do Sol durante toda a sua vida em menos de 2 segundos. O problema para nós? Existem pelo menos 2 dúzias de pares de estrelas de nêutrons coorbitais na Via Láctea. Uma explosão de raios gama perto de nós, antes de mais nada, acabaria com grande parte da camada de ozônio. Isso poderia causar consequências drásticas para a Terra. Algumas estimativas calculam que a cada 100 milhões de anos ocorre uma violenta fusão de estrelas de nêutrons a cerca de 3.000 anos-luz do Sol. Esse é mais ou menos o mesmo intervalo das extinções em massa encontradas nos registros fósseis da Terra. É uma coincidência? Ou devemos nos preocupar que o último tanque de 2 estrelas moribundas pode atingir a camada de ozônio da Terra com raios gama mortíferos e alterar o planeta? Os cientistas não sabem dizer. As chances provavelmente são as mesmas de uma estrela errante mergulhar de cabeça na Terra. É uma possibilidade remota, mas é uma ideia assustadora.
Na verdade, é possível que uma série de estrelas que talvez estejam todas juntas na mesma vizinhança, interagindo uma com a outra, às vezes ejetem uma estrela que sai vagando sozinha. Até onde sabemos, não existe nenhuma estrela errante vindo na nossa direção. Mas se isso acontecesse, poderia ser bem interessante. Mas pode acontecer que a órbita da Terra em torno do Sol seja afetada pela atração gravitacional da estrela errante. Uma possibilidade dramática é que uma estrela vagante pode chutar a Terra para fora do sistema solar. Nós, então, ficaremos vagando por aí sem nossa fonte de energia, o Sol. Ninguém sabe o que aconteceria, isso depende do ângulo de aproximação, da massa da estrela, etc. As estrelas errantes podem viajar até quase 100 km por segundo. É rápido, mas ainda assim, não rápido o suficiente para fugir à atração gravitacional da Via Láctea. Mas existem alguns modelos, tipo turbo, que podem fugir e sair em disparada pelo universo. São as chamadas estrelas hipervelozes. As estrelas hipervelozes são normais como o Sol, exceto que elas estão saindo da galáxia a mais de 1,5 milhão de quilômetros por hora. E isso é além da velocidade de escape da Via Láctea. Essa necessidade de velocidade começa com um par normal de estrelas coorbitais que chegam perto demais da periferia de um buraco negro. Assim como o módulo de comando defeituoso da Apollo 12 ganhou impulso manobrando perto da órbita da Lua, uma estrela hiperveloz ganha um grande impulso gravitacional do buraco negro, rompendo seu elo com a sua parceira binária. A estrela que está mais próxima do buraco negro é capturada numa órbita bem estreita em torno do buraco negro e então perde a sua energia. A outra estrela ganha essa energia e, como resultado, é ejetada com grande velocidade. A ejeção de uma estrela hiperveloz é bem parecida com o efeito de um estilingue. No instante em que a órbita da estrela binária é rompida, a estrela hiperveloz é lançada com uma força incrível no vazio do espaço. Elas foram expulsas da Via Láctea e estão destinadas a vagar pelos grandes vazios do espaço intergaláctico. É muito improvável que essas estrelas venham a afetar a Terra. Felizmente, a eventual morte dessas estrelas velozes ocorrerá bem longe do nosso sistema solar. São as estrelas da morte da nossa própria vizinhança que devemos vigiar. No tempo cósmico, seus pavios estão acesos e nós temos cadeiras na primeira fila para ver a sua aniquilação. Em cantos remotos do universo, incontáveis estrelas estão esperando no corredor da morte, sentenciadas a ter um fim violento e espetacular. Mas existem algumas dúzias de estrelas mais próximas, a até 20 anos-luz da Terra, e algumas delas estão se preparando para morrer. Acho que estamos a salvo dos perigos de uma supernova normal. Mas no caso de uma explosão de raios gama, não temos tanta certeza. Uma delas fica no sistema estelar Eta Carina, uma estrela supermassiva, cerca de 100 vezes maior e 1 milhão de vezes mais luminosa do que o Sol. Em 1843, um acúmulo de pressão provocou uma enorme erupção de luz visível da Terra. Mas a estrela sobreviveu e formou uma nuvem de poeira chamada nebulosa. À distância de apenas 8.000 anos-luz, teremos uma visão privilegiada de sua aniquilação. Achamos que ela vai se tornar um buraco negro em algum momento entre agora e os próximos milhões de anos. E, quando entrar em colapso, tem matéria suficiente para produzir uma poderosa explosão de raios gama. Diferentemente da estrela Wolf-Rayet 104, Eta Carina não vai cruzar o nosso caminho. Sabemos que a rotação de Eta Carina não está apontada na direção da Terra. Então é sorte nossa que o seu pulso de raios gama não vai impactar diretamente a Terra. Quando isso acontecer,
É provável que a explosão seja a supernova mais brilhante já vista pela humanidade. A não ser que o título vá para outra concorrente, a Estrela da Morte, que está ainda mais próxima da Terra, a Betelgeuse.